Olá, essa é a apresentação sobre o fármaco hidroquinona e a sua produção em farmacotécnica. Nosso grupo é composto pela Helena, pela Luciana e por mim, Manuela. A hidroquinona é um fenol, um composto orgânico aromático, com sua estrutura química possuindo dois grupos hidroxilas ligados a um anel benzênico na posição par. Ela é utilizada como aplicação tópica, como pomadas, sérums, soluções ou até géis, para clareamento gradual de condições que causam hiperpigmentação cutânea por produção excessiva de melanina. O seu uso é banido em alguns países, como por exemplo a França, o Japão e os Estados Unidos, que são referências na indústria da estética e cosméticos por causa dos riscos de câncer. Dentre as características físico-químicas da hidroquinona, ela é uma substância que se apresenta como cristais brancos e cristalinos que se tornam escuros na exposição ao ar e é uma substância solúvel em água e no álcool etílico, e apresenta o ponto de fusão equivalente a 170 a 172 graus Celsius e ponto de ebulição dentro de 285 a 287 graus Celsius. O propósito da hidroquinona como medicamento é a sua aplicação tópica para clareamento da pele, focando principalmente em manchas acastanhadas provocadas por acúmulo de melanina provenientes da incidência dos raios de sol ou de outra fonte de radiação. Dentre essas manchas acastanhadas, as mais comuns são o melasma, as sardas e as melanoses solares. Todas são causadas da mesma maneira e ocorrem em ambos os sexos, mas elas apresentam algumas características distintas. O melasma são manchas que acometem normalmente o rosto e também pode estar associadas à gravidez ou ao uso de anticoncepcionais orais. Já as sardas normalmente aparecem desde a infância e estão muito presentes em jovens e pessoas de pele muito clara, podendo aparecer desde o rosto como no corpo inteiro. E as melanoses solares são manchas que aparecem em áreas de pele exposta, como o dorso das mãos, os antebraços e o colo, que acontece mais em pessoas adultas e idosas que se expuseram muito ao sol. Para a gente entender o mecanismo de ação da hidroquinona, temos que entender melhor como a formação dessas manchas funciona. Quando a radiação ultravioleta e a luz visível entram em contato com a pele, ela provoca alterações funcionais no tecido que estimulam a produção de melanina pelos melanócitos. Por quê? Porque essa melanina ela tem a função de proteger a nossa pele contra essas radiações, porque elas são perigosas ao ponto de causar alterações no nosso DNA e levar à formação de câncer, por exemplo. Porém, diferente de um bronzeamento, que desaparece com o tempo, o melasma, as sardas e as melanoses não somem. Só que isso é um fato que, infelizmente, não está completamente esclarecido, mas que os cientistas acreditam que o constante contato com a luz visível, o sol, as telas de computadores e celulares e até o próprio calor são fatores que dificultam o desaparecimento dessas manchas. Dito isso, o mecanismo de ação da hidroquinona funciona da seguinte maneira: a hidroquinona vai agir diretamente no melanócito e vai dificultar a produção de melanina através da inibição da enzima tirosinase, que é responsável por desencadear esse processo. Aqui a gente consegue ver a semelhança entre a molécula da hidroquinona e a L-tirosina, que é o substrato da tirosinase. As duas possuem uma hidroxila na ponta, que é o local que vai se ligar ao sítio da enzima. Além disso, ela degrada as bolsas que armazenam a melanina dentro da célula, tendo então um efeito duplo. Com isso, esse conjunto de ações é capaz de levar a um desaparecimento do melasma. Porém, apesar da hidroquinona ser eficaz no clareamento dessas manchas, ela apresenta diversos efeitos colaterais pela sua toxicidade, como vermelhidão, irritação e coceira, descamação, inflamação excessiva, surgimento de bolhas e leve sensação de queimação na pele. Ela também pode causar ocronose exógena, que é uma dermatose caracterizada pela hiperpigmentação negro-azulada localizada na região onde foi aplicado o agente, além de causar repigmentação ou despigmentação anormal, dermatites e, em alguns casos estudados, ela pode estar relacionada ao surgimento de câncer. A hidroquinona também pode causar efeito rebote. A mancha tratada retorna rapidamente em grau ainda mais grave do que ela se apresentava no início. Isso acontece porque essas substâncias tóxicas elas podem levar à morte celular. Aí essa inflamação gerada pela hidroquinona faz com que, ao suspender o tratamento, a pele escureça e se pigmente novamente, como uma maneira de se defender da agressão causada pela substância. Por isso, as maiores indicações para o uso da hidroquinona são fazer a aplicação da substância durante a noite e, ao acordar, ser retirada lavando-se o rosto, seguida de uma aplicação de um bom protetor solar facial, evitando o contato com a luz solar o máximo possível durante o tratamento. A fórmula farmacêutica escolhida foi uma solução. E a solução ela é definida como uma substância, né, que no caso é a hidroquinona, que está dissolvida em um líquido de forma homogênea. As vantagens de se utilizar uma solução é que a administração é tópica, tem rápida absorção, as doses são precisas e simples de ser manipulada. Só que ela apresenta algumas desvantagens, como a evaporação, desconforto no aspecto, pode causar irritação, instabilidade e problemas de aplicação. Então, a formulação de escolha foi uma solução hidroalcoólica de hidroquinona 5%.
Os recipientes escolhidos foram o metabisulfato de sódio 0,2%, a glicerina 30%, o álcool 70 a 30% e a água destilada, que é SP, para um volume final de 30 ml de formulação. Em relação aos recipientes utilizados, a água e o álcool foram utilizados como solvente, já que a hidroquinona é solúvel nesses dois solventes. A glicerina foi utilizada para garantir uma espalhabilidade melhor, um melhor conforto de hidratação. E o metabisulfato de sódio, ele é um antioxidante, já que a hidroquinona é sensível à luz. Para o preparo da solução, foi triturado em 1 grau de porcelana a hidroquinona e o antioxidante com a glicerina até formar uma pasta lisa. Depois foi adicionado o álcool 70, homogeneizado e transferido para um cálice previamente aferido, repetindo esse procedimento até a transferência total do ativo. Logo após, foi completado o volume final com água destilada e foi agitado para a solubilização completa. Após solubilização, foi filtrado e envasado em embalagem lavada e sanitizada. A embalagem escolhida foi um vidro âmbar para evitar a oxidação da hidroquinona, já que ela é fotossensível, e a validade é de 45 dias para uso externo. Nesse slide, a gente tem uma foto dos produtos que foram utilizados para a formulação. O primeiro é a hidroquinona, o antioxidante, o vidrinho utilizado para envasar a formulação, o álcool 70 e a glicerina destilada. Aqui nessa imagem a gente tem a foto das balanças após pesagem dos princípios. A primeira imagem é o antioxidante de 0,06 gramas e a segunda imagem é da hidroquinona, que a gente utilizou para a formulação 1,5 gramas. Já aqui nessa imagem, a gente tem os materiais prontos para a execução das etapas, os reagentes pesados, álcool, o grau de porcelana e a água destilada. Aqui tem um vídeo ilustrando o processo para a preparação da solução. A primeira etapa foi a trituração. A segunda etapa foi a formação da pasta. A terceira etapa foi a adição do álcool. E a quarta etapa, a adição de água com a transferência total do ativo. Aqui a gente tem duas imagens da solução final. A primeira foi tirada no dia 19/2 e a segunda no dia 5/2. O dia 19 foi o dia que a gente preparou essa solução e no dia 5 foi o dia que a gente envasou. Então a gente deixou ela uma semana embalada no papel alumínio para poder acompanhar a estabilidade da formulação. E após essa uma semana, a solução se manteve da mesma forma. Então, ela se manteve estável durante todo esse tempo. E depois foi devidamente envasada em um vidro âmbar. Após o envasamento, a gente tem o produto final, nessa imagem, no vidro âmbar com o rótulo hidroquinona 5%. Essas foram as nossas referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.